Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é a Major Denise Santiago, pré-candidata do PT à Prefeitura de Salvador. Ela participa com a gente por videoconferência direto lá da capital baiana. Major, primeira coisa, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco. E para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o Brasil já faz tempo, desde 2013, e aparentemente só vem piorando, vive momentos de política bem turbulenta. Isso no plano nacional. No plano municipal, em situações normais, as eleições costumam ser focadas em questões locais, em buraco de rua, em posto de saúde. Eu não sei como vai ser agora nesse ano, porque aparentemente parece que a tensão aumentou ainda mais. A senhora acha que em Salvador especificamente a eleição vai ter muitos temas nacionais ou vai ser mais local? Olá, Caio, olha todo mundo aí que nos acompanha pelo Poder 360. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Nós vivemos aqui, e acredito também com esta pandemia e com todo o cenário a partir de 2018, um momento muito particular na perspectiva eleitoral. Primeiro que nós temos um dos melhores governadores do estado, pelo Partido dos Trabalhadores, o meu partido, o governador Rui Costa, que é a oposição direta à presidência da República e, consequentemente, também ao presidente do Democratas Nacional, que é o prefeito atual, mas que já está no seu segundo mandato. Essas duas questões já nos trazem para um enfrentamento nacional, atrelado ainda ao fato de você estar trazendo também uma figura de uma mulher negra para estar neste lugar de disputa. Isto faz com que toda a sociedade brasileira, em alguma dimensão, em algum espaço, vá pautar esta competição, por assim dizer, aqui, essa disputa, porque nós estamos falando do nosso povo, né, cara? Nós estamos falando de nossa gente, de nós enxergarmos o nosso futuro de uma forma muito melhor. A Bahia tem avanços significativos a partir do primeiro governo do hoje senador Jacques Wagner, foi reforçado no governador Rui, e Salvador, em todos os seus 471 anos, jamais viveu como uma pessoa negra sendo eleita para este lugar de prefeitura, como também nunca teve um modo petista de governar. Tudo isso, né, através dessas conjunturas que nós assistimos, de um embate extremamente odioso, que reforça o racismo, reforça a misoginia, reforça e pontua o fascismo como ponto de convergência das suas ações, traz sim para a disputa aqui na minha cidade este lugar de protagonismo no cenário nacional. A gente tem hoje em Salvador o atual prefeito ACM Neto, ele está no segundo mandato, ele não pode se reeleger, mas ele vai tentar fazer um sucessor. A gente aqui no Poder 360, a gente tem uma divisão que faz pesquisas de opinião e mostrou em julho, o último ciclo que a gente fez, teve um trecho que foi na Bahia, mostrou que o prefeito atual tem avaliação positiva de 75% dos eleitores, o prefeito de Salvador. É uma aprovação bem alta. Eu queria saber qual, digamos, é a chance de um candidato de oposição, seja a senhora, seja outro candidato de oposição, conseguir se eleger num cenário que é tão favorável para a situação. Na mesma medida, cai a dimensão dessa aceitação na minha cidade do atual prefeito, nós temos também do nosso governador do estado. E a diferença está exatamente aí. Sem questionar as obras e as atuações deste prefeito naquele momento, nosso governador, nosso modo petista de governar, trouxe para Salvador esse olhar nas pessoas. E aí que está o grande ponto de discussão, de debate, de diálogo e de inovação. Caio, imagine uma casa. Uma casa é uma estrutura que é feita de concreto, cimento, tinta, portas, enfim, madeira, uma casa. Você vai passar por ela e vai dizer que essa casa está bonita. Você vai passar por ela e vai dizer que essa casa está reformada até. Mas o que faz esta casa ser um lar são as pessoas que moram nela. E mais que isso, é quando estas pessoas estão suficientemente cuidadas, suficientemente saudáveis,
suficientemente felizes, com dignidade, com perspectiva de futuro, de sonhos, de emprego, enfim. Quando essas pessoas se sentem pertencidas a esta casa. Então, este é o grande diferencial para que nós consigamos avançar e nos sagrarmos vencedores nesta disputa. A nossa proposta é transformar Salvador em um lar para quem mora nela. Salvador é uma cidade partida, uma cidade dividida, demarcada por desigualdades sociais extremamente severas, que nem se assemelham a ser uma das maiores capitais deste país. Nem merece, pela dimensão do seu povo, pela sua dimensão histórica e cultural. Então, Salvador precisa ter suas pessoas, seus residentes, as pessoas que nasceram aqui, soteropolitanos e soteropolitanas como eu, as pessoas que passam, que visitam, daqui um dia você pode estar nos visitando aqui também, elas precisam estar devidamente cuidadas, pertencidas. Este é o projeto que a gente traz, cuidar das pessoas. Esse é o diferencial. A gestão que está durante seus 8 anos não o fez. É hora desta cidade entender como é ser cuidada e entender que, na verdade, nós não moramos numa casa que está reformada, nós moramos em um lar. Então, para eu conseguir, talvez eu ver se eu peguei certo, a síntese da aposta, digamos assim, da candidatura da senhora tem dois principais eixos. O eixo identitário, que o Brasil é um país que tem muitos negros na Bahia e Salvador mais ainda, é ainda mais majoritário, e a boa avaliação do governador Rui Costa, que a gente conseguiu, inclusive na pesquisa que a gente fez, isso foi captado 53% no estado, em Salvador é ainda maior, coisa de 64%, se eu não estiver enganado. Em síntese, é essa a estratégia da candidatura, certo? Além de atrelar tudo isso, a expertise do partido em atuar no cuidado com as pessoas, em atuar na melhoria significativa, real e consolidada da vida das pessoas. E uma coisa que me chamou muita atenção, e eu queria saber, a senhora conhece bem Salvador, talvez tenha uma explicação para isso, que a gente tem, no caso do ACM Neto, 75% de ótimo ou bom. Em julho, na mesma pesquisa, o governador Rui Costa, 64% de ótimo ou bom, ele é governador, mas esse 64% é localizado na cidade de Salvador. Por que o eleitor soteropolitano ele aprova duas gestões tão diferentes entre si, uma do PT e outra do DEM? Essa pergunta é extremamente curiosa, mas estando aqui em Salvador talvez fique fácil você entender. Todas as obras estruturantes que de fato melhoraram a vida das pessoas partiram do governo do estado. Se nós temos um metrô hoje circulando e que já reduziu o tempo que as pessoas gastavam nos seus deslocamentos, foi obra do governo do estado. Se as encostas que amedrontavam sobremaneira famílias em tempo de chuva, esta época hoje aqui na cidade, por exemplo, Caio, se elas estão hoje erguidas e as pessoas podem dormir, parece tão simples, né? Essa ação é uma ação biológica, o dormir, o sono é necessário para que o organismo se recomponha, enfim, se as pessoas podem dormir, foi obra do governo do estado. Se nós temos uma obra, por exemplo, de mobilidade urbana que faz com que a cidade tenha suas desigualdades sociais, eu digo que essa obra parece poesia, uma obra de mobilidade que uniu as cidades, uniu o subúrbio à orla atlântica de Salvador. Quem estiver por aqui, passar por aqui, vai entender que veio o governo do estado. Se nós tivemos policlínicas, hospitais sendo instalados nesta cidade, foram obras do governo do estado. Então, se as escolas tiveram suas melhorias significativas, foi obra do governo do estado. Fica fácil para a soteropolitana e para o soteropolitano olhar e ver claramente demarcado o cuidado do governo do estado nesta cidade, o trabalho do governo do estado na melhoria da vida delas. A partir daí, a aceitação é uma consequência da verdade. Entendi. E falando ainda em disputa eleitoral do ponto de vista mais pragmático, político, como está hoje a chapa da senhora, quem a senhora já tem de apoio e onde está tendo conversas mais promissoras, digamos? Que partidos a senhora conseguiu aglutinar e quais a senhora acha que talvez consiga? O governo do estado traz aí nessa trajetória que nós estamos aí de 10 anos, 13 anos na gestão, uma característica de uma base aliada muito forte, né, e muito extensa também.
Nós estamos dialogando com todas essas bases aliadas, a partir o senador Wagner, o governador Rui, nossos presidentes municipal, Ademar, estadual, Éder, nós temos dialogado muito com todos os partidos, mas sempre, Caio, sempre respeitando a autonomia de cada partido. Alguns partidos de nossa base aliada estão propondo suas pré-candidaturas também, a exemplo de nós, e claro, nós estamos dialogando. Para agora te dizer uma em definitivo, uma em atual, eu seria leviana em trazer. Em especial porque a gente precisa respeitar também a movimentação de cada partido, a inclinação de cada partido e a mudança da legislação eleitoral também fez com que os partidos pesassem algumas posturas. O fato é que nós estamos aglutinando, a partir da nossa candidatura, o maior número possível destes partidos que estão na nossa base aliada, entendendo também a importância de outras candidaturas continuarem o percurso junto conosco e seguindo para que a gente consolide essa vitória ou no primeiro turno ou no segundo turno. Entendi. O PT, o Partido da Senhora, é um partido muito estruturado. O PT é um partido que forma quadros desde do movimento estudantil ou dos sindicatos ou qualquer outra base que seja e leva essas pessoas para a vida, digamos assim. A senhora entrou faz pouco tempo no partido, a senhora se filiou em março. Eu queria saber que a senhora podia descrever como é que foi esse processo de entrar no partido e já como pré-candidata, como foi a aceitação disso? Foi pela mão do governador, certo? Esse partido, de fato, viu, Caio? É um partido muito bem estruturado, muito bem organizado e ele vai além das suas fileiras. Então, a filiação por si só, ele não é o ato que sacramenta uma pessoa como petista, né? Existe o petista de fato e o petista de direito. Eu me transformei numa petista de direito agora em março, mas desde o meu primeiro voto eu sou uma petista de fato. Toda a minha ação e minha inclinação pessoal, profissional, é pautada e muito próximo das ideologias que esse partido traz, né? Esse partido me contribuiu comigo, com a minha percepção política da vida e em muitas coisas. O convite, de fato, veio a partir do governador do estado e aquele momento, né, foi uma síntese, né, de uma observação também. Há 30 anos de atuação na Polícia Militar, há 5 anos de uma gestão premiadíssima na Ronda Maria da Penha e um casamento perfeito do que o partido estava pautando com esta possibilidade sintetizada na minha figura. Então, em março, antes de março, o governador me procura, me pergunta se eu teria disponibilidade, vontade, desejo de colocar meu nome. Quando começou essa conversa? Como é que começou essa conversa? Olha, eu vou te falar, quando começou em janeiro desse ano. Na verdade, no começo de janeiro desse ano, quando eu estava voltando de férias e vi através das redes sociais que o governador tinha pautado meu nome. A partir daí que nós fomos conversar. Eu fiquei muito feliz com a indicação e o não era uma possibilidade, sabe? O não era algo que eu pudesse dizer. Eu não sei se você dimensiona, mas para mim, uma mulher negra da periferia, estando nesta corporação há 30 anos e promovendo ações através da Ronda Maria da Penha que modificavam a vida de mais de 6 mil mulheres, quando chegou para mim a possibilidade de trazer minha forma de gestão para toda a cidade, a minha cidade, a cidade que eu nasci, para que eu pudesse ajudar na transformação da vida de tantas outras pessoas, não nunca me foi uma possibilidade. Então, eu ingresso no partido, faço diálogo dentro do partido com todas as suas correntes, tendências, e através de uma reunião do Diretório Municipal e do Diretório Estadual, eu tenho minha filiação acatada, e no dia 26 de abril, em um encontro virtual por conta da pandemia, o Diretório Municipal me escolhe como pré-candidata do Partido dos Trabalhadores. Uma emoção única na minha vida, uma honra gigantesca. Entendi. Então, é um processo que veio de janeiro, que a senhora, inclusive, ficou sabendo por redes sociais. Tá vendo a importância de vocês, a importância da propagação da notícia aí, ó. Já me deram essa novidade. Mas foi um presente de ano novo bom, eu gostei. Entendi. E a pré-candidatura da senhora, eu vejo ela como com uma particularidade importante, porque a senhora é uma oficial intermediária da Polícia Militar da Bahia. As polícias militares, não sei como é a situação específica da Bahia, mas em média no Brasil são
base do bolsonarismo, que é um movimento político diametralmente oposto ao partido da senhora e às ideias que a senhora defende. Eu queria entender como é que se a senhora acredita que, para começar essa conversa, a senhora acha que vai ter boa votação entre policiais? Ou o sentimento bolsonarista é mais forte do que uma possível identificação da corporação? Primeiro, falar que eu sou oficial superior da polícia. Eu estou major da Polícia Militar do Estado da Bahia, mas, sobremaneira, Caio, eu sou uma trabalhadora da segurança pública. Isso, para mim, é muito tranquilo de perceber, de entender, de analisar, quando nós olharmos por este ponto. Eu sou uma trabalhadora da segurança pública. E, em sendo uma trabalhadora da segurança pública, é claro que todas as minhas aspirações, necessidades, vicissitudes também, idiosincrasias estão correlacionadas ao Partido dos Trabalhadores. Mas nós vivemos uma democracia. E é esta democracia que o PT defende desde sua origem. E é esta democracia que eu defendo também, como meu projeto de vida, minha atuação pessoal. Claro que tenho colegas que são, sim, colegas que estão muito mais atrelados às ideologias políticas postas pelo atual presidente. Mas é claro que eu também tenho outros colegas que são atrelados ao Partido dos Trabalhadores e outros partidos de centro-direita e de esquerda, enfim, porque vivemos na democracia. Não seremos nós a desconstruí-la ou fomentar o desrespeito ao que as pessoas querem. Existe na polícia uma relação identitária, de fato, mas existe na polícia também a autonomia daqueles trabalhadores e trabalhadoras decidirem em quem vão votar. O meu percurso, por exemplo, sempre é de aproximação. Eu sou de escutar, respeitar e me aproximar de toda a corporação. Eu tenho muito orgulho de ser da Polícia Militar do Estado da Bahia, eu tenho muito orgulho dos meus 30 anos desta corporação. Eu sou da primeira turma de mulheres que entrou na Polícia Militar. Eu fiz minha história, minha trajetória de vida a partir dali, ainda que discorde de alguns posicionamentos e postura de alguns colegas, isso não significa que eu vou retirar de mim esta característica, que faz parte da minha construção pessoal, já que eu avalio que todos nós somos um mosaico, nós somos feitos de vários pedaços de nós. Hoje eu estou pré-candidata, dialogo, converso, me aproximo com muitos colegas, tenho o apoio de diversos policiais militares lotados nesta cidade e também fora de Salvador. Então, nós estamos caminhando. Assim que a campanha começar, assim que nós pudermos falar nossas propostas e explicarmos também para as forças, sejam lá quais forem, eu acredito muito, Caio, que as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras de todos os espaços da sociedade soteropolitana vão entender que esta é uma proposta consolidada que visa, sobremaneira, a melhoria da vida das pessoas. Antes de continuar a entrevista, eu queria só agradecer a senhora pela correção que a senhora fez quando eu falei de oficial, porque aquilo não foi uma afirmação técnica, é porque eu peguei antes da entrevista a lista de patentes de oficialato da PM da Bahia e vi que tem duas acima, tenente-coronel e coronel, e acho que duas abaixo. Coronel, tenente-coronel e major são superiores, capitães oficiais intermediários, tenentes são oficiais subalternos. É assim que a gente acompanha as denominações do Exército Brasileiro. Continuando a falar sobre Polícia Militar, a senhora discorreu um pouco sobre essa relação da candidatura da senhora. Eu tenho a impressão, e a senhora talvez ache que é uma impressão errada, eu queria saber isso, inclusive. Eu tenho a impressão de que a esquerda tem uma dificuldade muito grande de conversar com as polícias de maneira ampla e até de forma mais ampla de discutir segurança pública. Eu queria saber, caso a senhora ache isso também, por que isso acontece, caso a senhora não ache, por que a senhora não acha isso? As polícias militares, elas foram constituídas historicamente, criadas para serem um braço forte da classe dominante. Ela é o braço armado lá atrás daquele poder e depois da nossa república, desse poder público, né, desse poder executivo em específico. Então, ela veio com esta roupagem. É o braço forte, que é para garantir a segurança pública, e isso a gente só conquista em 1988, com a Constituição Cidadã, essa sinalização de que as polícias militares eram uma força de preservação da ordem pública. A partir de 88, e esta sinalização na nossa Constituição vai demarcar que a polícia tem como principal missão preservar. Preservar é proteger, cuidar, prevenir,
Então, o combate é aquele que historicamente era pautado nas suas ações, como se esta tropa, que é eminentemente urbana, se transformasse em uma tropa de guerra, sabe? Este combate ele é secundário nas ações da polícia. Ele precisa ter se o crime acontecer, mas ele não pode ser pautado como prioritário. Se a gente for olhar a estrutura histórica, a classe trabalhadora, ela estava neste lugar de opressão, que era oprimida por esta classe dominante. Então, a polícia estava entre essas duas, atendendo às referências, às indicações da classe dominante. Fica fácil entender a cultura, a partir daí eu vou concordar com você. Como é que a gente vai dialogar com um opressor que sequer abre a possibilidade do nosso diálogo? Aqui na Bahia, a partir de 1997, que vai sinalizar um projeto que se chama Polícia Cidadã, que a polícia baixa seus muros, olha só o que eu estou falando, demarque no tempo, 1997. A polícia baixa seus muros e começa a dialogar, a ouvir, a trabalhar de fato, a partir do que a Constituição sinaliza, né? E é uma crescente, é uma modificação crescente, porque é uma ressignificação cultural. O que eu pauto, por exemplo, e eu acredito também, quando você me faz a pergunta sobre estar policial militar do PT, é que isto é possível. É possível, sim, nós termos pessoas com pensamentos progressistas, é possível, sim, termos pessoas que pautam suas ações nos direitos humanos, no diálogo, é possível, sim, termos pessoas que entendem a relação opressor-oprimido e, a partir daí, não entra como um instrumento de preservação desta relação, dentro de corporações policiais e militares e nos partidos. O diálogo, Caio. O diálogo vai fazer essa transformação, vai fazer esta aproximação. A palavra desconhecer, Caio, ela é muito maior do que não se conhecer no outro. Muitos de nós, policiais militares ou partidos de esquerdas, desconhecem um ao outro. Desconhecer vai significar não se reconhecer. Então, tanto algumas corporações policiais militares, algumas pessoas das corporações policiais militares, como algumas pessoas do partido de esquerdas, não se reconhecem no outro. E isto é, talvez, o nosso grande problema de aproximação e de continuidade. Nós precisamos nos reconhecer, olhar, ver que nas corporações policiais militares são trabalhadores e trabalhadoras, na sua maioria negros, de periferia, pessoas também oprimidas, né, por nascer, já são oprimidas, porque demarcam na sua biologia tudo isso, e demarca também em uma crise social severa que nós temos, já que nós estamos pautados nesse alicerce do racismo e da misoginia, do machismo, do patriarcado, enfim. Então, nós precisamos nos reconhecer uns nos outros, e a partir daí dialogar e seguir. Espero que eu possa colaborar e contribuir muito com isso, com essa transformação, porque vão ganhar todos, sociedade, partidos, pessoas, todos. Então é um problema mais de comunicação do que de uma inviabilidade completa de debate mesmo. É falta de se comunicar, basicamente. Eu acredito que a partir do momento que sentarmos, dialogarmos e construirmos juntos, sairmos das nossas relações herméticas, isso é um grande problema. Quando nós estamos em relações herméticas e que em cada ponto entendemos que sabemos de tudo, nós não conseguimos construir. Eu sempre falo, Carlos, que não existe uma verdade, existe a minha verdade e a sua verdade. Nós dois juntos podemos construir uma terceira verdade, que será o nosso consenso. Ou manterei a minha e você manterá a sua. Nesse momento, o respeito precisa imperar e eu entender que a sua verdade não está errada e você entender que a minha não está errada. Mas se nós dialogarmos, eu tenho certeza que nós vamos caminhar para uma terceira verdade. E será uma verdade muito mais rica, porque é uma verdade consolidada. Onde eu vou ceder, você vai ceder. Onde eu vou aprender, você vai aprender. Entende? Então, este caminho aí, desse diálogo, vai nos levar, talvez, a uma verdade, que seja essa verdade da construção. Essa construção compartilhada, essa construção dialogada que você trouxe. A gente vê, ainda falando de polícia militar, é a última pergunta que eu vou fazer sobre isso. A gente vê na política atualmente bastante gente egressa da polícia militar, normalmente no campo da direita. Eu sou setorista de Congresso, a gente tem, por exemplo, o Major Olímpio no Senado, na Câmara tem diversos, eu cobri política em São Paulo, na Assembleia Legislativa também tem diversos. Agora tem a senhora no campo da esquerda que vai disputar uma eleição. A polícia militar,
Claro que com naturezas diferentes, ela, assim como o Exército, é uma força armada. É saudável? Eu queria saber se está tendo uma politização mesmo das polícias e se a senhora julga isso como um fenômeno saudável. Primeiro te falar que você fala sobre segurança pública várias vezes. Sabe, o que eu pontuo às vezes quando a gente potencializa as relações de segurança pública é que talvez estejamos caminhando pelo lugar errado. É muito triste pensar que a segurança pública ela é uma pauta não sua, mas é uma pauta tão recorrente em outros espaços de mídia, porque, infelizmente, quer dizer que a violência ainda é um ponto muito nevrálgico nas nossas relações que precisa ser enfrentada. Nós devemos deixar de potencializar a segurança pública e potencializar o enfrentamento da violência na perspectiva de analisá-la a partir da prevenção. As polícias militares, o Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, enfim, são todas formadas por cidadãs e cidadãos. São todas formadas por eleitores e eleitoras. O fato de nós nos alistarmos nas Forças Armadas, né, o fato de nós ingressarmos via concurso público nas polícias militares, não retira de nós este direito de sermos cidadãs e cidadãos, esse direito de estarmos enquanto eleitores e eleitoras. E a partir deste direito, que é anterior, inclusive, ao nosso acesso nesses espaços, nós podemos sim nos interessar pela carreira política, nós podemos sim colocar nosso nome à disposição do partido que ideologicamente mais nos aproximemos, né? Então, essa politização que você trouxe dessas corporações, ela não podia ser uma incongruência, não deveria ser uma incongruência, né? Ela precisa ser um direito desses cidadãos e dessas cidadãs que compõem essas corporações. Não pode ser um chamariz negativo, porque aí a gente vai estar fazendo um caminho muito ruim, porque a gente está tirando dessas pessoas o direito de exercer plenamente a sua cidadania. E essas corporações não podem retirar dos seus direitos. Elas podem dosar, controlar, como o fato de um militar ou uma policial militar não poderem ser filiados a partido, a menos que estejam, de fato, concorrendo ao seu pleito no momento da eleição. Ou se licenciarem das suas corporações, né? Porque, historicamente, pode-se imaginar que este lugar de autoridade social que as corporações policiais e militares trazem podem ser utilizadas para ter ingerência junto às pessoas. Mas isto não significa que aquela pessoa que compõe aquela instituição não possa estar pleiteando um espaço político. A gente só precisa, para ser político ou política, ter amor à sua cidade, ao seu estado, à sua nação, ter ideias, né, honestidade, sabe? E entender que a sua colaboração na gestão daquele espaço, que a minha colaboração como gestora vai melhorar a vida das pessoas, da minha cidade, do meu estado, do meu país. E isso aí cabe e compreende qualquer cidadão ou qualquer cidadã. Tem tido uma articulação aqui em Brasília que tem pouco a ver com Salvador, mas tem a ver com essa conversa que a gente está tendo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem defendido que seja aprovada uma PEC para impedir que militares, e aí ele está falando de Forças Armadas, da ativa, participem da política, que eles tenham que ir para a reserva automaticamente. A senhora, então, é contra essa ideia, pelo que eu consegui pescar da conversa? São dois pontos diferentes. O que está se trazendo é o seguinte: militares da ativa que sejam convidados para assumir cargos dentro da política precisariam se licenciar. Exemplo dos juízes, por exemplo. Então, precisariam se licenciar para que ele não tenha esse poder de autoridade ativo ainda em outras demandas. A legislação, a Constituição até hoje vai dizer que militares que queiram concorrer a cargos eletivos, concorrer significa que ele pode ganhar ou não, ela pode ganhar ou não, se afastam, elas perdem as prerrogativas temporariamente que o cargo traz, né, que a graduação ou o posto que ocupam traz, até o pleito. Se forem eleitas ou eleitos, eles imediatamente vão para a aposentadoria. Eles são aposentados proporcionalmente, se já tiverem tempo de serviço, de acordo com o tempo de serviço. Pronto. Então, aquele que vai concorrer a cargo eletivo não está certo, não está pontuado a sua vitória. Por conta disso, ele é afastado, perde as prerrogativas do cargo e, se eleita ou se eleito, imediatamente passa para a reserva. O que se quer pontuar é que eu, major de polícia, no caso, general de exército,
vou assumir, por exemplo, o ministério e continuo a minha atuação como general, ao meu afastamento deste ministério, quando eu retornar, eu terei um poder, prerrogativas e informações que podem, inclusive, concorrer contra a gestão. Então, esse afastamento, a partir do momento que eu vou assumir um posto, um cargo, sem ser a concorrer a um cargo eletivo, para mim, sim, ele é válido e deve ocorrer. E saindo de política, não saindo de política, mas saindo de polícias militares e forças armadas, a gente vai ter agora nessa eleição de 2020, agora em novembro, a pessoa que assumir em qualquer cidade, em Salvador isso é mais notável, vai ter o primeiro carnaval ou não vai ter o primeiro carnaval depois da pandemia. Primeiro, se a senhora foi eleita, como que vai ser isso em 2020 em Salvador? Não vai ter? Ou vai ter de alguma forma de alguma forma diferente? Eu, pelo menos, não consigo imaginar uma forma de carnaval em Salvador que não seja 1 milhão de pessoas na rua ao mesmo tempo. Não sei como isso está sendo discutido na pré-candidatura da senhora. Carnaval é um ponto emblemático para nós, baianos, nós soteropolitanos e soteropolitanas. Para além da festa, para além do momento de confraternização, também é um espaço de economia muito forte. Ele movimenta uma rede econômica gigantesca na nossa cidade. Aqui vão de hotéis a ambulantes, sabe? Então, é algo que impacta sobremaneira na vida de todos e todas nós. Soteropolitanos, soteropolitanas, visitantes, enfim. Entretanto, nós estamos vivendo um momento, como você falou, sui generis. Nós estamos vivendo um momento com esta pandemia que estamos atravessando, e aí eu preciso me solidarizar com essas mais de 100 mil mortes no nosso país, com essas mais de 100 mil pessoas e famílias que estão agora, sabe, sofrendo, chorando as suas perdas. Então, pensar hoje em um carnaval sem ter condições sanitárias possíveis, pensar hoje em como segurar, conter uma cultura como é o carnaval. Não existe um formato que eu viabilize e pense hoje, eu e a nossa equipe, de carnaval, que não vá trazer para as ruas de Salvador aglomerações. E se a gente não tiver condições sanitárias para isso, nós estamos ocasionando o contágio, a contaminação de mais tantas mil pessoas, e infelizmente talvez alguns óbitos em decorrência dessas contaminações. Então, hoje, o carnaval ele está em suspenso, penso eu, para qualquer pré-candidato que esteja posto aqui na nossa cidade, porque nós precisamos pensar, e aqui eu falo em específico de mim, em que isso deva ocorrer, se ocorrer, quando nós tivermos condições sanitárias. Então, se não for em fevereiro, esta festa, essa celebração, muito embora seja uma celebração também religiosa, né, já que o carnaval é uma festa que veio para a celebração da carne, e a partir daí entrar na quarentena, ainda assim, que seja essa festa que tem esse perfil, que foi perdido durante o tempo, quando ele puder acontecer, quando puder ocorrer, ocorrerá. Por exemplo, a gente não teve São João. São João é uma festa nordestina importantíssima, que se assemelha muito ao carnaval em algumas cidades do interior do meu estado. As estruturas que são mobilizadas por São João em algumas cidades do nosso estado são estruturas grandiosas, sabe, que em muito reservadas devidas proporções se assemelham ao carnaval de Salvador, e nós não tivemos, e seguimos. Então, é pensar nas pessoas, no cuidado das pessoas, sabe, e pedir para que a ciência encontre uma forma de nós podermos voltar àquele aproximação pessoal e vamos criar juntos esse novo normal que está vindo aí. Entendi. A senhora citou também, e isso é uma coisa inescapável, que é o impacto econômico que o carnaval tem na cidade de Salvador. Se não for possível, e tudo indica que não vai ser possível fazer o carnaval de uma maneira segura, ele não vai ser feito. E como que vai ficar, e nessa situação, como que é possível mitigar o estrago que isso vai ter na cidade do ponto de vista econômico, ou não é possível? Salvador é uma cidade que precisa se reinventar, né? Nossa cidade tem economia baseada fundamentalmente no turismo, cultura e serviços.
E estes foram os primeiros espaços a serem impactados diretamente pela pandemia. E talvez sejam os últimos a retomar a sua frequência, a sua possibilidade. Nós precisamos fazer aprender com Salvador como será esta nova Salvador. Nós temos uma economia criativa maravilhosa, uma economia solidária também que está se mostrando presente, crescendo no nosso estado, potencializar esse empreendedorismo digital que nós passamos quase que silenciados nos últimos anos aqui na cidade, sem pensar esse empreendedorismo para que todos e todas pudessem alcançá-los. O fato, Caio, que eu não sei se nós poderemos retomar o desenvolvimento econômico na proporção que pensávamos, ou se nós poderemos sanar, mitigar essa perda que o carnaval, se não ocorrer em fevereiro, como acredito que não ocorrerá, vai trazer para todas essas pessoas, essas famílias. Mas nós precisamos nos reinventar, e esse é o diálogo com essas famílias, essa participação popular vai trazer para a gente esses caminhos. Existem vários caminhos que Salvador tem aí, que não foram até hoje explorados, né, que precisam ser potencializados na sua construção. Entendi. Major Denise, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco. O Poder 360 Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, se inscreva no nosso canal e acompanhe tudo que acontece de mais importante no poder e na política no poder360.com.br. Muito obrigado e até a próxima.